Oi, gente! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma aula. Eu vou te mostrar aqui, três passos para você resolver qualquer regra de três. Três passos que talvez você nunca tenha escutado. Três passos que talvez nenhum professor tenha te dito. Três passos muito simples. Segue esses três passos e você não vai ter dificuldade nem resolver regra de três simples, nem resolver regra de três composta. Mas segue mesmo esses três passos, tá bom? Eu vou começar com os problemas de regra de três simples, mas eu já te adianto que a única diferença entre um problema de regra de três simples e um problema de regra de três composta é o número de grandezas. Sim, regra de três simples não são os problemas fáceis e compostos difíceis, por mais que muitos de vocês achem isso. Não é, gente. Regra de três simples é todo o problema que eu comparo apenas duas grandezas. Então, sempre que tivermos apenas duas grandezas, estamos falando de regra de três simples. Quando tivermos mais que duas grandezas, então estaremos falando de regra de três composta e eu vou separar em duas aulas, tá bom, gente? Olho na tela para a gente começar a visualizar já esses problemas. Regra de três simples é um processo prático de resolver problemas que envolvam quatro valores, da quais eu conheço três, por isso que chama regra de três. Quatro valores, gente, mais duas grandezas, tá? Por exemplo, grandeza tempo e grandeza dias. Se eu trabalhar 6 horas, eu faço um determinado serviço em 8 dias. Se eu trabalhar 5 horas, eu vou fazer em quantos dias? Veja, duas grandezas. Tempo, dia. Quatro valores. 6 horas, 5 dias. 8 horas, quantos dias? Duas grandezas, quatro valores, onde eu conheço três. Por isso chama-se regra de três. Mas não tem nenhum segredo. Então, o passo 1, tá na tela de vocês, diz assim, construir uma tabela. Eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie na coluna e mantendo as grandezas na mesma linha de espécies diferentes. Deixa eu mostrar a vocês para que quem achou confuso. Lembra do exemplo que eu dei agora? Tempo e dias? Então veja, grandezas da mesma espécie na mesma coluna. Então eu faria assim, eu montaria uma coluna de tempo. Vocês já fazem isso, tempo. E uma outra coluna de dia. Então, sei lá, vou lembrar dos valores aleatórios. Se eu trabalhar 6 horas, eu termino em 5 dias. Se eu trabalhar 8 horas, eu vou terminar em quantos dias? Esse é o passo 1. Por mais bobo que pareça, muitos de vocês não querem fazer isso. Na mesma coluna eu mantenho grandezas iguais. Na primeira coluna, tempo. Na segunda coluna, dias. Quando eu estiver resolvendo regra de três composta, eu vou só seguir esses passos, escrevendo mais grandezas, tá bom? Então, o primeiro passo é isso. O primeiro passo não é resolver. Gente, resolver um problema é sempre um dos últimos passos. E muitas vezes vocês querem começar resolvendo, por isso que tem dificuldade. Então, primeiro passo para resolver qualquer problema de regra de três, agrupar os valores, as grandezas por colunas, tá bom? Então, esse é o primeiro passo, agrupar por colunas. Segundo passo, identificar, olha só, se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. É por isso que eu lembrei a vocês na aula anterior que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Por incrível que pareça, muitos de vocês não analisam. Não analisam e por isso que erram. Todo problema de regra de três a gente vai analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E eu vou ensinar a vocês aqui a regra das setas, tá bom? Claro, o terceiro passo, montar a proporção e resolver a equação. Esse é o terceiro passo, não queira começar pelo terceiro passo. Volto a repetir, esse é onde vocês acabam errando, querer começar o problema resolvendo pelo passo 3, e não é. Passo 1, agrupa as grandezas na mesma coluna. Passo 2, verifica se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Passo 3, resolve a proporção. Pronto, você vai resolver qualquer problema de regra de 3, seja ele simples ou composto. Quer ver isso? Olha na tela aí esse primeiro problema que já aparece para vocês. Todos que eu vou fazer aqui são regra de três simples, tá, gente? Lembra você, regra de três simples tem duas grandezas. Você conhece três números e vai encontrar o quarto. Então, olha só esse problema 1.
Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolates que necessitaremos? Então, passo 1. Agrupar as grandezas na mesma coluna. Quais são as grandezas aqui? Grandeza grama, ó. Opa, deixa eu só voltar aqui e pegar minha caneta que eu estava no marca-texto. Grandezas grama. Você pode colocar só uma letra, o nome todo, você que sabe. E a outra grandeza é bolo. Lembra, grandeza é tudo que você pode medir ou contar. Você pode medir as gramas, você pode contar a quantidade de bolos. Agrupa os valores na mesma coluna. Então ele diz, para fazer um bolo, 300 gramas. Tanto faz, vem gente, se você bota bolo primeiro, grama depois, tanto faz. No entanto, queremos fazer 5 bolos. Ó, 5 bolos. Então ele pergunta aqui quantas gramas. Não vai começar a resolver isso já multiplicando, não. Olha, é por isso que você tem conseguido acertar uns, mas de vez ou outra erra outros. Você tem que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E eu te mostrei como analisar isso na aula anterior, mas eu vou mostrar novamente. Ó, eu vou usar aqui o método da seta. O que é o método da seta, Eduardo? Para você que não lembra mais. O método da seta é apenas um método para que você saiba se o problema é se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Nada mais do que isso. E, tá vendo que eu escolhi uma seta? Eu escolhi a minha seta para baixo. No primeiro momento eu escolhi. Tá? Podia ser para cima? Podia. E aí eu vou analisar a grandeza seguinte. Se ela for direta, eu aponto as setas para o mesmo sentido. Se for inversa, eu aponto o sentido contrário. Só isso. Tá? Então bora lá. Para analisar a grandeza, olha só, gente. Opa, minha caneta caiu aqui, desculpa. Para analisar a grandeza, eu não preciso de valores. Tá? Porque analisar a grandeza não é resolver o problema, não esquece disso. Bora analisar grama e bolo. Eu, com uma certa quantidade de gramas, ó, aqui, ó, grama de quê? De chocolate, eu faço um bolo. Se eu quero fazer mais bolos, eu vou precisar de mais ou de menos gramas, gente? Ó, eu quero fazer bolos iguais. Então, para fazer um bolo, eu preciso de uma quantidade de chocolate. Para fazer mais bolos, eu preciso de mais chocolate. Não importa os valores serão importantes quando nós formos resolver. Agora na análise não, tá? Então vou de novo, olha só. Para fazer um bolo, eu preciso de gramas de chocolate. Para fazer mais bolos, eu preciso de mais chocolate. Então tá claro que essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais. Por quê? Porque se eu aumentar a quantidade de bolos, eu vou aumentar a quantidade de chocolate. Então, ó, eu vou colocar a setinha aqui apontando para o mesmo sentido e a seta só me ajuda nisso, ó. Ó, se eu fechasse esse computador agora, voltasse para aqui amanhã, quando eu olhasse para a tela, eu ia perceber, opa, seta apontando para o mesmo sentido. Então, diretamente proporcional. Tanto faz se é para baixo ou para cima. Contanto que as duas apontem para o mesmo sentido, elas são diretamente proporcional. E diretamente proporcional você não muda nada. Vamos começar aqui, ó. Pega o termo, onde tem um termo desconhecido, ó. 300 sobre x iguala a 1 sobre 5. Eduardo, se fosse inverso, aí eu teria que inverter um deles. Tá? É por isso que você precisa analisar. Porque se fosse inversamente proporcional, a maneira de resolver seria outra. Agora deixa eu falar um segredo para você. Os probleminhas de regra de 3 simples, 80 a 90% deles são diretamente. É por isso que você, sem analisar, acerta a maioria. Porque quando elas são diretas, nada precisa ser mudado. Agora, quando você dá o azar de pegar uma inversa, você erra e não sabe por que errou. Errou por quê? Porque você não está analisando. Tem que analisar, gente. Então, bora aqui, ó, rapidinho. 1 vezes x vai dar x. Ó, 300 vezes 5, 1.500 gramas. É quanto a gente precisa para fazer 5 bolos. Mas, Eduardo, que confusão. Eu faria isso tão mais fácil. Ó, um bolo, 300 gramas. 5 bolos, 5 vezes 300 gramas, 1.500. Foi isso que a gente acabou de fazer. Agora, claro que eu te expliquei todo o processo de montagem de uma regra de 3, tá bom? Ó, olha aí para o probleminha 2 na tela. Problema 2 diz assim. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas, numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo será necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120? Primeiro passo qual é, gente? É agrupar, ó, na mesma coluna
as grandezas. Quais são as grandezas aqui? Então, eu tenho aqui uma grandeza hora, ó, vou colocar só o H, e uma grandeza velocidade. Então, ele diz que Lisa demora 3 horas com a velocidade de 80. Ele quer saber quantas horas seriam necessárias se a velocidade for 120. Então, fiz o passo 1. Agrupei as grandezas na mesma coluna. Grandezas iguais na mesma coluna. Bora agora para o passo 2, que é o quê? Analisar as grandezas. Analisar como, Eduardo? Analisar a seleção diretamente ou inversamente proporcionais, tá bom? Então, veja. Lembra que a primeira seta eu escolho sempre... Ó, minha reta tá ótima, hein? Sempre onde tem o termo desconhecido, tá, gente? Lembra que para analisar grandezas eu não preciso de valores. Eu analiso as grandezas. Grandeza hora, grandeza velocidade. Bora lá. Ó, se eu for para uma determinada cidade, não interessa qual, com a velocidade de 80, eu chego lá em 3 horas. Se eu for mais rápido, se eu for com a velocidade de 120, o que é que vai acontecer com o tempo? Vai diminuir. Então, cuidado, hein? Quanto maior a velocidade que eu for, menor será o tempo. Vocês estão percebendo que as grandezas agora são o quê? Inversamente proporcionais. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Claro, se eu for mais rápido, eu chego num tempo menor. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais. E grandeza, gente, inversamente proporcionais, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter, ó. 3 sobre x igual, ó, tem que inverter, gente, ó, 120 sobre 80. Se você não inverter, você vai errar. Se você não inverter, nada adiantou você ter analisado as grandezas. Por isso que é tão importante. Bora aqui, bora simplificar. Ó, eu posso simplificar aqui pelo menos o zero, ó, cortando aqui. Podia simplificar todo mundo por 4, tanto faz. Mas se você não quiser simplificar, pode multiplicar também já direto, ó. 12 vezes x, ó. 12x, 3 vezes 8, 24. O 12 que está multiplicando, né, gente? Vai passar dividindo, ó. Então, passa dividindo. 24 dividido por 12. Então, a gente chega à resposta aqui, ó, 2 horas. Beleza? Então, ó, com a velocidade maior, eu chego num tempo menor. Eu chego em 2 horas. Resolvido aí mais um problema de regra de 3 para vocês, tá bom? Mas não acabou não, gente. Acabou não. Dá uma olhada aí que tem mais um problema de regra de 3, tá bom? Vocês sabem que aqui é assim, é na prática. Eu mostro a vocês como faz e vocês vão lá e fazem, tá? Mas me conta aqui embaixo, como é que vocês andam? Estão fazendo as listas de exercício? Não estão pulando essas listas não, né, gente? Gente, isso aqui é um treinamento que eu já apliquei para centenas de alunos. Confia, não pula, não burla o processo. Não adianta você estar pensando apenas, o Enem está chegando, eu tenho que assistir muitas aulas. Não adianta. Se você não está fazendo as listas de exercício, você não está aprendendo, você não está aplicando o método ativo, você está burlando o meu treinamento e depois você vai se arrepender. Não pula, gente. Mais importante do que a quantidade é a qualidade. Tá? É muito mais importante a frequência. Então, o ideal é que ao final de cada aula dessa você vá fazer a lista de exercício. Depois vai para onde? Vai conferir a lista de exercício. Só aí você vai seguindo as aulas, tá bom, gente? Tranquilo? São aulas curtas, justamente para que vocês não fiquem presos. Então, bora lá. Terceiro problema diz assim: um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora faz um determinado percurso em 3 horas, enquanto o tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse de 480 km por hora. Gente, parecidíssima com a que eu acabei de fazer. Bora usar aqui os 3 passos que você resolve qualquer problema de regra de 3. Qual é o passo 1? Passo 1 é agrupar as grandezas na mesma coluna. E quais são as grandezas desse problema? Mais uma vez, as grandezas são velocidade e tempo. Hora, como você quiser chamar aí. Então ele diz, ó, 400 quilômetros com essa velocidade, a gente chega em 3 horas. Com a velocidade maior de 480, vamos chegar em quantas horas? Lembra do problema das setas? Ó, da técnica das setas que eu acabei de ensinar. Escolhe uma seta para cima ou para baixo. Eu costumo usar sempre para baixo, mas tanto faz. E analisa as grandezas. Nós analisamos agora há pouco, na questão anterior, as mesmas grandezas. Então nós já sabemos
que essas grandezas são o quê? Isso, inversamente proporcionais. Mas deixa eu te explicar mais uma vez por que são inversamente proporcionais. Gente, velocidade e tempo é sempre o inverso. Se eu vou para casa andando, eu chego num determinado tempo. Se eu corro para ir para casa, se eu vou com uma velocidade maior, eu diminuo o tempo. Então, quanto maior a minha velocidade, menor é o meu tempo. E eu não estou pedindo para você decorar nada disso. Eu estou pedindo para você aprender a analisar, tá? Mas como a gente já tinha feito, velocidade e tempo, grandezas inversamente proporcionais. Então, mais uma vez, a gente vai ter que, na hora que for calcular, minhas setas estão, ó, inverter, tá? Então, começa aqui, ó, 3 sobre x igual a, inverte, 480 sobre 400. Ó, dá para dar uma cortadinha aqui. Gente, esses valores estão bem altos. Vamos dar uma diminuída, bora? Vamos simplificar 48 e 40 por quanto? Dá para simplificar por 8. Ah, professor, eu gosto de simplificar com calma, por 2, depois por 2 de novo. Tudo bem, mas deixa eu simplificar logo por 8. Ó, todo mundo aqui dividido por 8. Tá? São múltiplos de 8, ó. Aqui em cima vai ficar 6. Aqui embaixo vai ficar 5. Fica mais fácil, né? Ó? Porque aí agora eu faço o meio pelos extremos. Ó. 6 vezes x vai dar 6x. E 3 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar 15. Então, x é igual a 15 sobre 6. Ó, simplifica. 15 sobre 6. Todo mundo dividido por 3. Ó. Vai dar 5 sobre 2. Que é o quê? 2,5. Lembra que a gente está calculando horas. Então, com a velocidade maior, você chega num tempo menor. Vai chegar em 2 horas e meia. Beleza, gente? Tranquilo? Ó, acabou ainda não. Tem outro probleminha aqui para você. Ó, essa ferramenta é muito poderosa. Essa ferramenta é mágica para a prova do Enem. Então, tem que treinar bastante, tá bom? Ó, acompanha comigo aí o problema 4. Um problema simples. Passo 1, agrupar as grandezas na mesma coluna. Bianca comprou 3 camisas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas no mesmo tipo? Ah, então, ó, quais são as grandezas? Bianca tá assistindo nossa aula, né? E aí, Bianca é aluna show, hein? Ó, Bianca, opa, a grandeza não é Bianca, não. A grandeza é o dinheiro de Bianca. Me empolguei aqui. Então, a grandeza é o dinheiro de Bianca. Ah, ó, é o dinheiro dela. E o que? A quantidade de camisas, vamos chamar assim, camisas. Ó, 3 camisas, Bianca paga R$120. 5 camisas, Bianca pagaria quanto? Lembra que são camisas do mesmo tipo. E não vai inventar, gente, não vai complicar. Ah, lá na minha cidade, quando a gente compra mais camisa, tem promoção. Gente, não inventa, tá? É simples mesmo, ó. Vamos analisar. 3 camisas eu pago 120. Mais camisas eu vou pagar mais, tá? Quanto mais camisas eu comprar, mais dinheiro eu vou precisar. Mais camisa, mais dinheiro. Então, ó, eu vou ter aqui grandezas diretamente proporcionais. Então, só montar, ó, 120 sobre x igual a 3 sobre 5. Vamos fazer meio pelos extremos? Ó, 3 vezes x vai dar 3x. 120 vezes 5 vai dar 600, né? Dividindo 600 por 3, ó, 200. Bianca vai precisar de R$200 para comprar as 5 camisas. Ok, gente? Show de bola. Ó, assim a gente chega ao final da nossa primeira aula de regra de 3. Regra de 3 simples. Nossa próxima aula é regra de 3 composta. Tranquilo? Mas mesmo assim, estou muito feliz com todos vocês. A gente vai agora para a próxima aula, a aula de regra de 3 composta. Gente, um beijão para todos vocês. Até a próxima aula.